Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um vídeo falando de probabilidade. Agora, para acalmar um pouquinho o coração, aqui quem fala é a professora Carolina Anjos e vamos embora. Esse vídeo ele vai ser composto por um resumo da teoria e muita prática. Como eu falo direto com vocês, a prática é o melhor caminho para aprender matemática, ok? Então, nosso assunto de hoje é probabilidade. O estudo de probabilidade, ele vem falando muito do acaso, falando do azar, o estudo das chances de algo acontecer. Experimentos aleatórios, todo o processo de realizar observações e obter dados é chamado de experimentos. Experimentos aleatórios são aqueles que, mesmo repetidos várias vezes, sob condições semelhantes, apresentam resultados imprevisíveis. Experimentos aleatórios, basicamente, vem falando sobre os estudos. O que nós precisamos saber? Eu quero pesquisar o quê? Quero pesquisar a minha chance de ganhar na loteria? Quero pesquisar a chance de ganhar em um sorteio? Então, esses são os experimentos aleatórios. Espaço amostral, o conjunto formado por todos os possíveis e diferentes resultados de um experimento aleatório. Dá-se o nome de espaço amostral ou conjunto universo. Por exemplo, o lançamento de uma moeda é um espaço amostral, é um experimento, o lançamento de uma moeda. O espaço amostral é o que pode acontecer. Quando eu lanço uma moeda e eu quero ver a parte superior dessa moeda, ela pode ser cara ou coroa. Eu só tenho essas duas possibilidades. O lançamento de um dado é um experimento aleatório. Os resultados que eu consigo, que eu posso obter, o que é possível, são os números 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o meu espaço amostral. O experimento é o lançamento do dado. Lembrando que aqui a gente está se referindo ao dado tradicional, ok? Já os eventos, chamamos de evento qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então, nós temos o experimento aleatório, por exemplo, lançamento de um dado. Nós temos o espaço amostral, que são as possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nós temos o evento. O evento é o que eu quero que aconteça. Qual a minha pesquisa? Qual o meu objetivo? É sortear um número par? Esse é o evento. Olha o primeiro. Obter um número par na face superior. Esse é um evento. Então, as minhas possibilidades aqui é o 2, o 4 e o 6. Então, para se obter o número A, eu posso chamar esse evento de qualquer letra. Vou fazer a primeira aqui de A. Então, o evento que eu quero que aconteça, ser par. Então, as minhas chances aqui embaixo, números pares, 2, 4 e 6. Estamos falando de um dado. Então, 2, 4 e 6. Então, eu tenho um evento possível. Segundo, ainda falando do dado, obter um número menor ou igual a 6 na face superior. Então, vou chamar de B. Então, esse meu B pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu também tenho respostas possíveis. Então, é o evento possível.
Obter o número 4, o 4 ele aparece uma vez só. Então, eu só tenho uma resposta. O que eu quero que aconteça é que caia o número 4. Então, chamamos de evento elementar ou evento unitário, porque eu só tenho uma resposta. Obter um número maior do que 6 na face superior. É possível? Não. Estamos falando de um dado que possui 6 faces. Então, não tem um número superior a 6. Então, o meu evento ele é vazio. É impossível. Para a gente calcular a probabilidade de algo acontecer, nós vamos colocar sempre em forma de fração. Então, vamos montar a nossa fração. No numerador da minha fração, são os casos favoráveis, são os casos que eu quero, são os casos que a questão pede. No denominador da minha fração, são os casos possíveis, o que pode acontecer, todos os casos, o que eu tenho, ok? Então, já deixei escrito aqui direitinho. Então, vamos montar sempre em forma de fração. O numerador são os casos favoráveis. Casos favoráveis é o que a questão quer saber. O que é favorável que aconteça para mim? O que eu quero que aconteça? E casos possíveis são todas as possibilidades. O que eu tenho, ok? Vamos lá para alguns exemplos. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Alguns desses exercícios foram retirados do livro Gelson Yeser. É um livro maravilhoso que eu super indico para qualquer pessoa que queira realmente aprender matemática, porque é um livro que é a referência aí para vários concursos e vestibulares. Então, uma urna contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Uma bolinha é escolhida e é observada o seu número. Então, aqui está todas as possibilidades. Então, de 1 a 30. Descreva os eventos. Letra A. De obter um número par. Então, de 1 a 30, tem quantos números pares? Vou colocar os números aqui embaixo para eu conseguir mostrar melhor para vocês, tá? Então, só um minutinho. Prontinho. Então, a primeira coisa a se fazer é escrever em forma de fração. O denominador são todos os casos possíveis. Então, nós vamos numerar, nós temos bolinhas de 1 a 30. Então, nós temos 30 casos possíveis. Os casos favoráveis é o que ele quer que aconteça. Ele pede um número par. Então, eu preciso saber quantos números pares tem de 1 a 30. Então, está aqui embaixo. Há um total de 15 números. Significa que 15 é o meu numerador, porque eu tenho um total de 15 números pares. Então, aqui basta simplificar. Posso simplificar pelo 15. 15 por 15, 1. 30 por 15, 2. Então, nossa resposta final, meio. Ou 50%, né? É só dividir 1 por 2 que nós vamos encontrar aí 50%. Então, vamos para B. O número obtido ser ímpar. Então, de 1 a 30, nós temos um total de 15 números ímpares, para um total de 30. Só simplificar por 15 novamente, que nós vamos encontrar
meio como resposta. A letra C. Deixa eu só dar um espaço. A letra C de obter um número primo. Então, vamos lá para os números primos. Números primos, vou marcar aqui de amarelo. Nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na hora de colocar em fração, o que ele quer que aconteça? Que seja um número primo. Nós temos 10 números primos nessa minha lista e um total de 30 números. Posso simplificar por 10, 10 por 10, 1, 30 por 10, 3. Então, dá 1/3 dos números são primos. Vamos para D. O número obtido é maior do que 16. Então, sempre vai colocar em forma de fração. Vou colocar aqui embaixo. Sempre em forma de fração. Então, para um número ser maior do que 16, nós não vamos contar com o próprio 16. Então, de 17 a 30 são quantos números? De 17 a 30 são 14 números, tá? Estou contando com o próprio 17. Então, nós teremos aqui 14, que são os meus casos favoráveis, para um total de 30. Posso simplificar por 2. 14 por 2, 7. 30 por 2, 15. Letra E. O número é múltiplo de 2 e de 5. Então, precisa ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Então, múltiplo de 2 e 5 são múltiplos de 10. Então, nós vamos contar 10, 20 e 30. Então, são 3 casos. São 3 casos para um total de 30. Posso simplificar por 3, que vai dar 1 sobre 10. Porque nós temos o E, ok? O número é múltiplo de 3 ou de 8. Então, eu vou contar todos os múltiplos de 3 e os múltiplos de 8. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e o próprio 30. Nós temos 10 números aqui. Ok? E agora eu vou contar com os de 8 também. Ao contar o 8, eu só vou somar. Cuidado, porque eu não posso repetir os meus valores. Então, vou colocar aqui seta. Então, 1, 2, 24 já foi. Então, 10 com 2, 12. 12 sobre 30. Posso simplificar direto por 6. 12 por 6, 2. 30 por 6, 5. Então, vamos lá, as palavrinhas mágicas. O E precisa de um E
do outro ao mesmo tempo. O ou, um ou o outro. Cuidado com a interseção, cuidado com os números múltiplos de 3 e 8 ao mesmo tempo, porque ele não se repete. É o exemplo do número 24. E G é número não múltiplo de 6. Então, eu vou pegar os meus múltiplos de 6 e vou tirar, fica mais fácil de contar. Então, 6, 12, 18, 24 e o próprio 30. Então, se eu tiro 5, me aparece 25 números que não são múltiplos de 6, para um total de 30. Posso simplificar por 5, 25 por 5, 5, 30 por 5, 6. Vamos lá para os próximos exemplos. Próximo exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número par? Então, nossa resposta vai ficar sempre em fração, tá? Além da fração, há a possibilidade de colocar em porcentagem. Então, primeira coisa, eu preciso saber quantos números tenho dado. Então, eu já vou marcar aqui todos os meus casos possíveis. Pode ser o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, total de casos, 6 números. O que é favorável à minha questão? Que saia um número par. Números pares, nós temos o 2, o 4 e o 6. Então, nós temos um total de 3 possibilidades. Então, posso simplificar por 3, 3 por 3, 1, 6 por 3, 2. Dá meio ou 50%, mesma coisa. Vamos para o próximo exemplo. No lançamento de 2 dados, qual a probabilidade de sair um evento cuja soma vale 7? Então, primeira coisa, eu preciso calcular as somas iguais a 7. Então, vamos lá, pensando aí. Eu tenho 6 mais 1, são 2 dados. Primeiro lançamento, 6, o segundo, 1. Pode ser o contrário também. Pode ser 1 mais 6. Também vale 7. Eu tenho 5 mais 2. Tenho 2 mais 5. Tenho 3 mais 4. E tenho 4 mais 3. E paramos por aqui. Todas essas somas é igual a 7. Então, o que é favorável à minha questão? É favorável essas minhas possibilidades. Então, eu achei 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de obter o que ele quer, que a soma seja igual a 7. Então, 6. Casos possíveis. Para casos possíveis, nós vamos pensar no seguinte. Eu vou fazer o lançamento de 2 dados. Então, o primeiro lançamento, eu posso obter números de 1 a 6. A mesma coisa acontece com o próximo, o meu segundo dado. Posso qualquer um desses números, de 1 a 6. De quantas maneiras eu consigo combinar esses números? Para isso, eu vou fazer um desenho bem rapidinho para vocês conseguirem visualizar. Então, com o lançamento desses 2 dados, vocês conseguem observar aqui, fiz um desenho bem rápido, né?
quantas maneiras nós podemos encontrar. Então, observe. No primeiro quadradinho é o encontro de 1 com 1. O segundo, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4 e assim vai. Então, aqui é só contar a quantidade de quadradinhos. Então, eu tenho 6 vezes 6, 36. E casos favoráveis, 6 são as minhas chances. Nossa soma aqui igual a 7. Então, aqui eu consegui desenhar para vocês conseguirem visualizar todos os casos possíveis. Se não quiser, 1 e 2, e assim vai, todos eles, 5 e 3, porque vai gastar muito tempo. Outra maneira de fazer é o seguinte: eu vou lançar 2 dados. O primeiro dado tem 6 números. O segundo também tem 6, não é só multiplicar. 6 dividido por 36. Posso dividir por 6, que dá 1/6. Último exercício. Pedro está jogando com seu irmão e vai lançar 2 dados perfeitos. Qual a probabilidade que Pedro obtenha pelo menos 9 pontos ao lançar esses 2 dados? Então, pelo menos 9. Então, ele quer saber as chances dele conseguir pontos 9, 10, 11 e 12, né? 6 com 6, 12. Então, pelo menos 9. Eu preciso dessas respostas. Então, com calma, para obter soma igual a 9, eu preciso do 4 e 5 ou 5 e 4. Eu preciso do 6 e 3 ou 3 e 6. Com os outros números eu já não consigo mais. Então, vamos lá com 10. Para obter 10, 5 e 5. Aí aqui da gente não conta a volta, porque eu não sei qual é o número, qual o dado exato que vale 5. Então, pela repetição, a gente não conta. Pode ser 6 e 4 ou 4 e 6. Vamos lá, fechamos com 10. Vamos para 11. 5 e 6. 6 e 5. Não consigo formar aí soma para dar 11 usando os números que nós temos com dado. E para a soma ser igual a 12, só pode ser o 6 e o 6. Como são valores repetidos, a gente não conta, ok? Não duplica. Então, para calcular a probabilidade, coloco sempre em forma de fração. Ele vai lançar 2 dados. Então, 6, que é o primeiro dado, e o segundo dado, 6. Então, ficamos então com o denominador valendo 36. E casos favoráveis, o que ele quer que aconteça? Que obtenha pontuação de pelo menos 9. Então, 9, 10, 11 e 12. Então, nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 é o numerador da minha fração. Olhando para as alternativas, nós não temos esse resultado. Significa que precisamos simplificar a nossa resposta. Então, vamos lá simplificando.
Posso simplificar por 2. 10 por 2, 5. 36 por 2, 18. Então, nossa resposta é a letra D. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.